Hoje vamos abordar o tema reptilianos. Para isso, precisaremos de evidências, tanto comprovações históricas e arqueológicas, quanto os relatos e evidências atuais de possíveis hipotéticas falhas de reptilianos. Eu bolei um vídeo onde eu abordo de forma didática a relação entre o mastodonte, a comprovação da existência de um mastodonte e o reptiliano. Então, acompanhe. As provas de seres reptilianos. Gostaria, antes de qualquer coisa, chamar a atenção de vocês para a seguinte questão: o que pode ser considerado prova? Gostaria de chamar a evidência da prova do mastodonte. Por que pessoas como eu e você sabem o que é um mastodonte? Já vimos um mastodonte? Não. Mas acreditamos em sua existência através de comprovação histórica e arqueológica. Mas no que consiste a comprovação histórica e arqueológica? Segundo a história, há 60.000 anos atrás, mastodontes e mamutes habitavam na África, Norte da Ásia, América do Sul e América do Norte, e foram extintos há aproximadamente 10 ou 12.000 anos. Seus primeiros fósseis foram descobertos por Paulegg em 1885 na região siberiana. As comprovações arqueológicas também se estendem às pinturas rupestres. Estas imagens são dos fósseis encontrados ao longo da história e que estão presentes em alguns museus. Entre eles, o Museu of Earth, ou Museu da Terra. Tendo analisado as provas expostas aqui, podemos refletir e chegar a algumas conclusões. Qual o perigo da descoberta do mastodonte para a raça humana? Nenhum. No que isso pode vir a prejudicar a sociedade moderna? Em nada. Isso afeta nosso cotidiano ou ofende alguma religião dominante? Não. Mas o que isso tem a ver com seres reptilianos? Podemos observar aspectos similares nas evidências fornecidas, utilizando da abordagem das mesmas ciências, história e arqueologia. Chamarei a evidência do crânio de Sealand. O crânio de Sealand foi descoberto em 2007, na cidade de Oostkoek, Dinamarca, por operários que trabalhavam em tubulações de esgoto. O crânio não produziu muitas manchetes e manteve-se em grande parte ignorada pela ciência. Um pesquisador que em 2008 examinou o crânio na Escola Superior de Veterinária em Copenhague apenas concluiu que, embora se assemelhe a um mamífero, certas características tornam impossível classificar taxonomicamente o ser. Depois disso, em 2010, o crânio foi enviado ao Instituto Niels Bohr, da Universidade de Copenhague, Dinamarca, onde uma datação feita pelo método de detecção dos níveis de carbono determinou que aquele ser viveu entre 1.200 e 1.300 anos antes de Cristo. As órbitas oculares não somente são muito maiores do que as de um ser humano normal, mas também são muito mais profundas, afastadas entre si e arredondadas. As narinas são muito pequenas e o queixo muito estreito, ou seja, muito fino. Em especial, os olhos gigantes sugerem uma criatura noturna ou com olhos adaptados para ambientes escuros.
Mas o mistério do crânio de Sealand, ou crânio da Zelândia, é apenas uma parte de outros mistérios que fazem parte da cultura da região onde ele foi descoberto. Outros crânios. Existem diversos crânios de seres supostamente não humanos, humanoides. Assim como, igualmente, crânios humanos dos antigos que tentavam imitar os deuses de traços reptoides, conforme a história. Mas, neste vídeo, iremos abordar apenas o crânio de Sealand como crânio de exemplo. Assim como vimos na história dos mastodontes, também temos representações em pinturas rupestres de seres reptilianos. Tendo analisado as evidências expostas aqui, podemos refletir e chegar a algumas conclusões. Qual o perigo da descoberta dos reptilianos para a raça humana? Vários. Isso fere a teoria da evolução de Darwin e seus entusiastas e exige, assim, acréscimos a ela, sem contar que isso abriria espaço para uma possível comprovação de seres extraterrestres dominando os antigos. No que isso pode vir a prejudicar a sociedade moderna? Em vários aspectos. Descobririam que as evidências aqui apresentadas preenchem lacunas outrora preenchidas por achismos científicos. Logo, o foco seria em cima do interesse da comunidade científica em ocultar, omitir e desesperadamente desmentir a existência de reptilianos até hoje. Isso afeta nosso cotidiano ou ofende alguma religião dominante? Sim, pois se a descoberta destes seres fossem comprovadas oficialmente, isto é, aceitas pelos mesmos que a negam, tudo quanto é estudo e livros de histórias e demais ciências, livros didáticos escolares, deveriam ser revisados e corrigidos. A religião, devido a alguns pontos de vista extremistas e radicais, provavelmente não aceitariam de início, mas logo chegariam num consenso quanto à relação entre demônios e deuses com características répteis. Praticamente todas as religiões espalhadas pelo mundo apontam em algum momento personagens reptilianos. Conclusão: é muito mais prudente para os que nos informam apresentar apenas os conhecimentos tidos como não perigosos, que não afeta ou ofende um povo, cultura ou nação de modo geral. Sabendo disso, podemos começar a perceber que, mesmo que existam evidências de reptilianos na história, talvez iguais ou maiores do que a dos mastodontes, somente no futuro, quando abandonarmos nossos dogmas e apegos científicos encarados como absolutos, nos será revelado esse pedaço de história recortada. Pois bem, vocês puderam acompanhar que não há uma relação necessariamente entre o mastodonte e o reptiliano. Porém, a história, a forma com a qual é comprovada e os artifícios utilizados para comprovar a existência de um mastodonte
são praticamente os mesmos que usaríamos para comprovar a existência de seres reptilianos. Mesmo estando em pé de igualdade em relação à comprovação histórica do mastodonte, o reptiliano é descartado, marginalizado, mal interpretado e não é estudado. Bem, nesse aspecto da comprovação histórica e arqueológica, dispomos de evidências para vocês estudarem. Lembrando novamente que não estou afirmando nada, estou apenas questionando junto com vocês a abordagem destes fatores que nos levam a, no mínimo, ter uma dúvida, um questionamento na nossa cabeça, se existe ou se não existe, e o pior, se existe, por que é acobertado? Então vamos resumir. Durante a história toda, elites, governantes, muitos eram representados em diversos livros e textos como os dominadores, sempre em alta hierarquia. Mas se isso aconteceu de fato, até hoje deveríamos ter indícios da existência destes seres, deveriam ser explícitos, eu deveria ver lagartos todos os dias, certo? Mas se sempre foram mais avançados até tecnologicamente do que a gente, se formos observar desde as representações de supostas hipotéticas naves, supostamente eles teriam tecnologia hoje 10 anos, 50 anos, 1000 anos superior à nossa. Então, o que muitas pessoas tidas como conspiracionistas, mas são teóricos, o que eles apresentam? Eles apresentam falhas conhecidas como shapeshifters. Eles defendem a ideia de que um ser humano, muitas vezes que está em evidência ou em alta hierarquia, ele possui de atributos tecnológicos, artefatos tecnológicos para se camuflar. Então essa camuflagem possui uma certa falha na captura de vídeo. Então eu separei uma compilação aqui dessas falhas, chamadas shapeshifters, amplamente, quase que originalmente defendida por David Icke. Então vocês vão acompanhar. As pupilas dos seres humanos são circulares e dilatam em movimentos circulares igualmente, nunca na vertical. Não existe nenhuma doença catalogada onde a pupila se dilata na vertical. Isto pode ser uma característica reptoide, reptiliana. Acompanhe este senhor e sua pupila dilatada na vertical. Sim, é muito curioso. Este outro repórter está claramente com excesso de brilho, alguma falha de camuflagem talvez. Reparem bem neste rapaz de trás tentando fazer o que parece ser uma graça. Aparentemente é uma zoeira, aparentemente é uma piada, mas vamos analisar com mais calma. Acompanhe esse zoom e foi feita essa aproximação para a gente perceber os detalhes em seus olhos, em toda a sua feição e seus dentes, que começam a ficar distorcidos e pontiagudos. Isso poderia se dar ao movimento? Sim, mas enquanto ele se move sem parar, de forma rápida. Mas nem sempre ele está se movendo de forma rápida e as anomalias no rosto e na pupila continuam. Acompanhem. Reparem a pupila dilatada na vertical. E ele não está se movimentando. Agora ele começou a se movimentar, mas a pupila já se encontrava dilatada na vertical. Olha os dentes. Agora, essa moça tem uma peculiaridade na sua língua. Vamos analisar. Ela parece preocupada com algo e coloca a mão na boca para tapar algo. O interessante é observar que enquanto ela tampa sua boca, acontece algo
os seus olhos enquanto ela tampa a boca. Reparem bem que acontece algo com seus olhos. Muda de cor praticamente e dilata a pupila. Isso demonstra preocupação, essa microexpressão. Agora reparem quando ela abre a boca. Familiar, não? Bom, isso pode ser apenas uma coincidência, mas eu particularmente não possuo nenhum buraco na língua. Agora acompanhe este general. Isso é uma conferência de veteranos de guerra, veteranos militares, realizada em 2011. Agora vamos acompanhar que a falha do shapeshifter não se resume nem se limita, não se encerra somente nas pupilas, no corpo todo. Reparem na mão deste senhor que não possui contorno entre os dedos. Reparem bem, não se trata apenas de brilho, realmente não existe nenhum contorno entre seus dedos. Conseguem ver? Isto pode se dar por alguma espécie de falha de holograma, tudo suposições. Vamos tentar voltar aqui para ver se vocês percebem. Olhe a mão dele. Agora acompanhe. Onde está o contorno? Praticamente não existe. Pode ser característica de hologramas. Mas não se encerra aí. Acompanhe que a orelha deste cidadão, ela não para num tamanho específico. Ela fica se distorcendo sutilmente, aumentando e diminuindo com alguns milímetros de diferença. É bem sutil, quase imperceptível, mas ele chega a certo ponto de parecer um gnomo. Reparem como no decorrer da exibição a orelha fica mais pontiaguda, maior, quase parecendo um marsupial. Este está bem explícito. Este é apenas um exemplo da tecnologia que pode ser empregada no corpo todo. Nos répteis que são puros, por exemplo. Depois vamos abordar sobre os seres híbridos, que podem ser origem reptiliana, cruzamentos de répteis com seres humanos e não sabem que são. Agora este caso é do Jordan Jim, ou Jim Jordan. Acompanhe a orelha dele. Bom, você pode me dizer, mas ele tem mesmo a orelha grande. Mas nesse caso está acima do normal em relação à sua orelha esquerda. Reparem a diferença. É gritante. Este vídeo foi filmado em cima de um vídeo original de entrevistas e não possui qualquer efeito de edição. Para aqueles que ainda não se convenceram da possibilidade, veja bem, isso é apenas uma hipótese. Não há explicação para isso. Nenhuma falha de vídeo poderia explicar tamanha distorção, a não ser uma edição, o que não é o caso desse vídeo. Para aqueles que não estão convencidos ainda, esta é uma foto dele normal. A orelha é grande, mas não tanto. Para concluir, temos este senhor do Super Bowl que possui a pupila dilatando visivelmente na vertical. Reparem como esta pupila está dilatada na vertical. Mas você pode usar argumentos, um ponto de vista lógico, para explicar que isso é desfoque, que isso é algum efeito, ou que foi alguma falha de transmissão na hora. Mas o vídeo não é inteiro com essa distorção. É apenas quando ele está... Parece que eles sentem quando algo está errado. Pode ver que ele está preocupado, feição de preocupação, e força bem os olhos. E é somente nessa hora que a pupila fica na vertical. Mas repare que quando ele abre os olhos, já parece
menos preocupado, ou seja, ele para de piscar tanto, as pupilas deles voltam ao estado normal. Vocês puderam observar que existe certas evidências que não se explicam pela tecnologia habitual. Eu separei um terceiro vídeo onde eu aponto as tecnologias existentes na época das primeiras capturas de vídeo, de relatos, de entrevistas, que utilizavam de tecnologia analógica. Então você vai ver essa tecnologia analógica conseguia capturar falhas no suposto shapeshifter, certo? Mas essas falhas aparentemente são falhas de LCD ou cristal líquido, ou seja, falhas até de transmissão digital, que hoje conhecemos como falhas de transmissão digital, mas na época do analógico já era registrado. Então acompanhe esse vídeo. Tecnologia reptiliana. Neste vídeo iremos abordar hologramas supostamente utilizados por seres reptilianos e seu devido funcionamento. Também iremos abordar quais tecnologias poderiam ter sido empregadas no holograma e se existe um dispositivo onde ele se encontra e como funciona. Para isso, precisaremos estudar sobre o LCD. O LCD são as siglas em inglês para cristal líquido, que também nos remete à birrefringência. A birrefringência é a propriedade óptica de um material que tem um índice de refração que depende da polarização e propagação da direção da luz. Estes materiais oticamente anisotrópicos são referidos como sendo birrefringente ou birrefrativo, ou seja, que possuem certa transparência, oscilação através da exibição da luz ou de frequências diferentes. Iremos analisar agora uma compilação de vídeos que evidenciam falhas supostamente provocadas por LCD. Repare que as distorções nos remete a esse estado nemático, é uma fase nemática do LCD, e só se vê nos rostos ou nos corpos das pessoas, mas não se vê em todo o cenário. Logo, não é uma falha de vídeo nem de transmissão do vídeo como um todo. Este é o rapaz do crepúsculo. Vejam só. Notem a semelhança entre o estado nemático, a fase nemática do LCD. Sim, são totalmente parecidos, porque a falha é proveniente, originária dele mesmo. Ou seja, algo está interferindo, alguma iluminação, ou a frequência de captura da câmera, ou o formato de conversão desse vídeo posteriormente. Portanto, essas falhas, como é desta moça, onde percebemos falhas de LCD, são perceptíveis principalmente através de vídeos, pois nos vídeos fica evidente essas falhas que o nosso olho não consegue capturar, mas essas falhas se mostram em vídeos devido à birrefringência. Já abordamos que os antigos cultuavam seres reptilianos e que eles se mantêm no poder até hoje. São cultuados desde os primórdios como deuses. E hoje ainda são cultuados como tal pela mídia. Então não é de se espantar que ainda hoje percebemos que estão no poder. Nunca deixaram de estar no poder. Vamos analisar a
tecnologia de refringência. Como ela reage à luz. Neste filme, por exemplo, é demonstrado algo parecido. Enquanto o rapaz aponta a lanterna para o indivíduo, ele apresenta essa falha de birrefringência. Reparem agora o estado de contorno, é um completo contorno apenas no indivíduo. Ou seja, tem algo estranho, nos remete ao estado nemático, à fase nemática. Veja bem, este outro caso, com uma imagem um pouco pior, também é só no indivíduo que aparece a falha da fase nemática do LCD. Muito estranho. Neste outro vídeo, vemos um entrevistador entrevistando um rapaz esportista e os dois apresentam a falha, enquanto os outros ao fundo não. O que nos leva a crer que muitos dos reptilianos supostamente estão no poder, estão em evidência, estão entre os mais cultuados da mídia. Curioso, não? Existe também outro caso que eu considero desinformação, como a dessa moça. Aparentemente ela estava com o rabo à mostra e rapidamente tampou. Mas para mim isso está mais para um vibrador tamanho família. Não concordam? Mas como seria o dispositivo de holograma de camuflagem dos seres reptilianos? E melhor, onde eles se localizariam no corpo dos reptilianos? A ideia mais aceitável é que se encontre na região do peitoral, logo abaixo do pescoço. Através dessa observação, dá se tedy předpokládat, že odpoledne pravděpodobně budeme úspěšnější. A teď se pojďme podívat na to, co přinesly poslední hodiny na české politické scéně. E dessa outra observação. Agora prestem muita atenção nesse policial, neste guarda. Enquanto ele fica mexendo na mesma região, reparem agora no rosto dele. Vejam bem, está mudando o formato, até que não enxergamos mais nada do rosto. Aí agora, focinho. Muito curioso, não, galera? Reptilianos seriam demônios? Bem, essa é uma questão muito delicada. Não devemos utilizar nenhuma afirmação para isso, apenas questionamentos a partir de evidências. Então vamos pensar da seguinte forma: existe uma comprovação de demônio para a gente ter uma referência e comparar se um demônio é igual a reptiliano? Não. Então a gente pode apenas supor, deduzir como seria. Agora eu fiz um outro vídeo, eu gostaria que, se você está assistindo à noite, pode deixar para outro dia. Se você é criança ou tem problema cardíaco ou se impressiona muito fácil, não assista, que esse vídeo vai abordar a relação entre demônios e reptilianos. E a conclusão vocês que chegam, tá bom? Reptilianos são demônios? Através deste vídeo iremos analisar evidências onde são apresentadas suspeitas de possessões demoníacas, relações entre possessões demoníacas e manifestações reptilianas. Acompanhe.
Rebecca is being loosed by the power of Jesus Christ. What's happening? Don't worry, Rebecca. God is in control. Don't you worry. And I place the blood of Christ on Sally right now. On Rebecca. I place the blood of Christ on Rebecca right now. I place the blood of Christ on Rebecca. Bem, uma coisa é importante observar. Todas as culturas em períodos iguais e diferentes no mundo todo têm fragmentos de textos onde abordam seres reptilianos. Você pode me dizer, a história de Adão e Eva também, porque a cobra era um réptil. Pode ser, mas também há indícios de que a história de Adão e Eva foi colhida, foi pensada de uma outra história que nos remete aos Anunnaki. Mas que seja, o foco não é esse. O foco é que se os antigos tiveram credibilidade o suficiente para nos fazer acreditar hoje que existem mastodontes, apenas escrevendo sobre e fazendo pinturas rupestres e posteriormente se comprovando com escavações, eles teriam a mesma credibilidade na hora de provar que existe o ser reptiliano. Como um amigo meu disse certa vez, as representações rupestres eram as fotos da época, era a maneira deles registrarem o evento. Então, se a gente vê no Antigo Egito, a gente vê em diversos países, na cultura oriental, ocidental, em diversos países, em tempos diferentes da história. Então, como que pode não ser nada? Todo mundo resolveu inventar ao mesmo tempo a mesma coisa, sem poder se comunicar um com o outro? Então, isso é interessante de observar.